Oi, pessoal, desculpa a demora, mas eu demorei tanto para poder aprender a lidar aqui com o material que isso acabou me estressando e minha cabeça doeu, tá? Bem, o conteúdo do nono ano é a geopolítica mundial, né? A gente vai entender um pouco o que se trata, o que é a geopolítica mundial. Então, a geopolítica, ela se refere a todos os assuntos que são de interesse do mundo como um todo, né? De todos os países, independente da região do planeta que esse país esteja, independente do continente. Então, são assuntos pertinentes à economia, a assuntos pertinentes à área militar, né? A ideologias, tudo que seja de interesse comum, né? A gente sabe que nós vivemos numa era de globalização. Então, o que acontece em um país acaba afetando direto ou indiretamente os outros países, dentro do seu continente, dentro da sua região ou não, né? A gente pode citar como exemplo o que está acontecendo agora com o coronavírus. Bem, o coronavírus, ele surgiu, né, na China. Os primeiros casos que se tem notícia ocorreu na China. A princípio, os chineses não se deram conta da gravidade de onde que era o novo vírus. Quando o cientista chinês identificou esse corona como um novo tipo de vírus e alertou as autoridades, né, da China, eles ignoraram o fato, então demoraram muito para agir. Quando eles resolveram avisar para o mundo o que estava acontecendo, a coisa já tinha se expandido, já tinha se espalhado, né? Observe que agora a gente está vivendo uma pandemia e olha que como um problema de saúde afetou toda a vida do planeta em todos os sentidos, né? Vocês foram afetados, vocês estão em casas, isolados, nós estamos isolados, para evitar que a disseminação do vírus seja muito maior, né, do que ela pode ser. Então, a ideia de ficar em casa é para ajudar nesse sentido. A economia do mundo foi abalada, então as pessoas tiveram que fechar os seus negócios, as atividades econômicas foram reduzidas drasticamente. Há um grande risco de que uma parte da população mundial, os especialistas acreditam que mais ou menos 25 milhões de pessoas fiquem desempregadas. Há a questão dos trabalhadores informais que podem ficar numa situação muito mais difícil do que normalmente já é a vida deles, né? A luta diária pelo pão. Enfim, uma situação leva a outra. Um país criticando o outro por conta da demora nas ações para conter o vírus, todo mundo olhando com cara feia para os chineses, porque, de certa forma, culpam os chineses pela demora de alertar a comunidade internacional. Então, gente, essa pandemia é um assunto que está inserido nesse ambiente da geopolítica, tá? Então, no mundo globalizado, ninguém está sozinho, nenhum país é uma ilha. Então, o que acontece com um acaba afetando todos, tá? Bem, hoje a gente vive o que se chama de multipolaridade. Nós já tivemos, na época depois da Idade Média, na Idade Moderna, né? Vamos colocar assim, a partir da Idade Moderna, nós tivemos a unipolaridade, que era quando uma grande potência tinha uma influência sobre o mundo inteiro, né? Como foi o caso da Inglaterra durante boa parte da história, né? Principalmente na época da Idade Moderna. Depois, a partir do século XX, já na era contemporânea, nós vivemos a época da bipolaridade, né? E a bipolaridade, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, se dividiu aí entre os Estados Unidos e a União Soviética.
Ou seja, o que significa essa multipolaridade, unipolaridade ou bipolaridade? Significa que o mundo se divide, né, em blocos, e esses blocos são orientados de acordo a influência e os interesses de uma grande potência ou mais de uma grande potência. Foi assim durante a época em que a Inglaterra era a senhora dos mares e todo mundo, de certa forma, direto ou indiretamente, estava submetido aos interesses econômicos, políticos e militares da Inglaterra. Na época da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente entra na fase, né, do planeta se dividindo em dois blocos, socialista e capitalista, e mais uma vez os países se dividiram sob a influência da União Soviética e sob a influência dos Estados Unidos. Bem, com o fim da Guerra Fria, com a fragmentação também da União Soviética, a gente tem um novo cenário, né? Hoje, apesar dos Estados Unidos ainda deter, de certa forma, a hegemonia, tanto na área econômica como na área militar e política, nós vimos surgir, principalmente agora nesse terceiro milênio, no século XXI, a gente viu surgir novas lideranças, né? Então a gente tem o grupo do G8, né? A gente tem o G21, e a gente tem os BRICS, a gente tem uma série de mini blocos, vamos dizer assim, e que possuem grande influência, né, em tudo que acontece no planeta. Hoje não é só os Estados Unidos dizer, vamos fazer assim, acabou e fez. Não funciona desse jeito, né? Então, tem que se ouvir os interesses e a opinião desses outros blocos. O que, de certa forma, é muito bom, porque antes ficava todo mundo submetido aos interesses de um ou outro grupo, e agora não. Leva-se em consideração o que todo mundo pensa, né? Então, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. A nova ordem mundial. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tivemos uma organização política baseada na bipolaridade mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Com o fim dessa Guerra Fria, foi iniciada uma nova ordem mundial, baseada não mais na bipolaridade, mas na multipolaridade. A ordem multipolar, defendida por muitos historiadores e geógrafos, dita que o poder estaria dividido entre diversos países, como a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, a China, a Índia, o Brasil, dentre outros. No entanto, essa mudança de uma ordem bipolar para uma multipolar ainda enfrenta críticas. No que se refere a uma ordem cultural e militar, considera-se que existe uma ordem unipolar, liderada pelos Estados Unidos. O que o texto está dizendo aqui? Que apesar da gente viver esse cenário, né, da multipolaridade, onde diversas lideranças atuam diretamente nos conflitos, nos assuntos que são de interesse mundial, ainda há uma forte influência dos Estados Unidos, tanto culturalmente e militarmente. É o que eu falei no início, né? Os Estados Unidos, apesar dessa mudança de cenário, ainda mantém, de certa forma, essa hegemonia, né? O todo-poderoso tio Sam. Bem, como eu falei para vocês, a queda do Muro de Berlim, que de certa forma marca o fim da Guerra Fria, né, vai levar o mundo a enxergar essas grandes influências, tanto da União Soviética como dos Estados Unidos, de uma outra forma. Pequenos países ou territórios que eram muito influenciados ou totalmente submetidos ao interesse dessas duas grandes potências começam a se rebelar, eles querem ter maior participação, né? No caso da União Soviética, por exemplo, os territórios que faziam parte da antiga União Soviética, no momento em que Gorbachev começou toda aquela política de transparência, aquela política de aproximação com o mercado aberto, com o mercado ocidental, esses países, esses territórios, eles também queriam
Isso, eles também queriam ter uma mudança na sua economia, na sua forma de interagir com os outros países. O que acontecia? O que estava acontecendo naquele momento? O que estava acontecendo é que o lado capitalista da Europa vinha em crescente, em constante avanço econômico, né, tecnológico, e em compensação o lado socialista, né, principalmente os países do leste europeu, estavam num atraso terrível, mesmo muito porque a União Soviética, a Rússia, que era o líder do mundo soviético, insistia, né, em focar na indústria bélica. Ela determinava o que esses territórios poderiam produzir ou não, influenciava diretamente nas atividades econômicas e insistia nessa coisa de produção bélica e deixando os outros setores, né, meio que de lado. Então houve uma sucateação, né, dos outros setores da indústria nesses territórios da União Soviética. Então eles perceberam isso. Gorbachev, percebendo esse distanciamento aí da União Soviética em relação à Europa capitalista, a Europa, né, ocidental, começou a tentar fazer essa mudança, né, de postura. Primeiro, quando ele resolveu que investir em outros setores e não mais investir tanto no setor bélico. Isso gerou, de certa forma, uma certa insatisfação, principalmente do Partido Comunista, que era o líder supremo, né, vamos dizer assim, da União Soviética. Depois, essa coisa de se aproximar dos outros países da Europa, buscando uma relação mais transparente. Então, tanto a perestroika como a glasnost foram de importância fundamental para que se acabasse, né, com essa cortina de ferro que existia sobre a União Soviética, permitisse, de certa forma, esse início de aproximação, mas o que acabou levando ao fim da União Soviética, a fragmentação. E esses territórios foram buscar sua independência política, sua independência econômica. Houve a reunificação da Alemanha, a queda do Muro de Berlim simboliza justamente a reunificação da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, né? Com o fim da Guerra Fria e o baque, né, o impacto principalmente ao socialismo foi muito grande, né? Porque o fim da Guerra Fria, de certa forma, simbolizou também o fim do socialismo real, que era o socialismo adotado, né, praticado na União Soviética, com base no socialismo científico, que as ideias de Marx e de Engels, né, mas que a gente sabe que o real fugiu muito disso, né? Na teoria era muito bonito e na prática não funcionou desse jeito, tá? Então eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Só um minutinho, por favor. Tô apanhando aqui, gente, tô aprendendo, né? Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o esfacelamento da União Soviética em 91, o mundo se viu diante de uma nova configuração política. A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo. E a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, se consolidou como o maior e mais poderoso tratado militar internacional do planeta, que antes se encontrava na denominada Ordem Bipolar da Guerra Fria, passou a buscar um novo termo para designar o novo plano político. Bem, a OTAN, ela surgiu com o intuito de, vamos dizer assim, proteger os países capitalistas da tentativa, né, da União Soviética de expandir o mundo socialista, influenciando ou tomando, né, dominando territórios, países que eram capitalistas. Ou seja, o intuito da OTAN, que era uma organização militar, né, político-militar, era justamente impedir o avanço do socialismo, né?
E o soviético, eles não deixaram isso barato, eles deram resposta à criação da OTAN, que foi justamente a criação do Pacto de Varsóvia. Tinha o mesmo intuito, proteger o mundo socialista, né, da tentativa de expansão do capitalismo, das ideias do regime capitalista nos domínios lá da União Soviética, né? Bem, a primeira expressão que pode ser designada para definir a nova ordem mundial é unipolaridade, uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. Então, o que está dizendo é o seguinte: fim da União Soviética, fragmentação da União Soviética, acabou a bipolaridade. E aí os Estados Unidos surge aí sozinho, todo poderoso. Daí a coisa da unipolaridade. A segunda expressão utilizada é a multipolaridade, pois após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais o critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, mas sim o poderio econômico. Neste plano, novas frentes emergiram para rivalizar os Estados Unidos, a saber, o Japão, a União Europeia, né, em um primeiro momento, e a China em um segundo momento, sobretudo a partir do final da década de 2000. Por fim, temos uma terceira proposta, mais consensual, a unimultipolaridade, a expressão utilizada para designar o duplo caráter de ordem de poder global. Uni para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos e multi para designar os múltiplos centros de poder econômico. Então, fim da União Soviética, fragmentação da União Soviética, fim da bipolaridade. No quesito militar, os Estados Unidos ainda é o todo-poderoso. Aí a questão de se manter a expressão de unipolaridade. Mas, no que tange os outros quesitos, que é a questão econômica, principalmente a questão econômica, a gente tem outras grandes potências aí rivalizando com os Estados Unidos, que é a União Europeia, o Japão, a China, que hoje é a segunda maior economia do mundo, né? Então, quando eles unem esses dois termos, uni e multipolaridade, está se referindo que une Estados Unidos na questão militar. Multipolaridade, porque vários outros blocos agora interferem, influenciam diretamente e controlam a economia do planeta, tá? Então, talvez os Estados Unidos até quisessem manter essa hegemonia toda, né, nos dois quesitos na mão dele. Quando ele tentou a criação da ALCA, o objetivo era justamente esse, né? Manter, fazer com que eles fossem a maior potência militar e também a maior potência econômica. Por quê? A ALCA seria aquele bloco formado com os países americanos. Mas os países americanos, os países latinos, sempre tiveram um pé atrás com isso, porque sempre souberam que o intuito dos Estados Unidos com a criação da ALCA é justamente dominá-los, né? Então, eles nunca concordaram, nunca chegaram a um acordo para fechar isso aí. Bem, então hoje a gente tem a multipolaridade, mas a gente ainda tem um mundo dividido entre países ricos e países pobres, né? Países do norte, ricos, países do sul, pobres ou em desenvolvimento, que é o nosso caso. O Brasil é um país em desenvolvimento, tá? Um outro critério interessante sobre essa nova etapa que nós estamos vivendo, da multipolaridade, é a questão do aumento, né, dos conflitos internacionais, principalmente aqueles conflitos envolvendo o combate a determinadas ideologias. Os Estados Unidos e sempre influenciou e continua influenciando, mesmo depois da Guerra Fria, né? Sempre teve uma interferência muito grande em questões internas, principalmente os países do Oriente Médio. Essa rixa, esses problemas não surgiram nesse momento, com o fim da Guerra Fria. Na verdade, são coisas que vieram bem antes, né? Na verdade, durante o processo da Guerra Fria,
os Estados Unidos e a União Soviética, direto e indiretamente, influenciaram e financiaram muitos conflitos em várias partes do planeta. Então a gente teve a Guerra do Golfo, a gente teve a Guerra do Iraque, a gente teve a Guerra do Vietnã, que acabou dividindo o Vietnã em Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, a Guerra da Coreia, a Primeira e a Segunda Intifada. Então foram uma série de questões que houve interferência direta desses países. Uma no intuito de aumentar a influência deles nessas áreas, e outra também por causa da questão do petróleo, né? Principalmente no Oriente Médio, a questão do petróleo, tá? O que aconteceu? Com o passar do tempo, né? E muitos grupos que se envolveram nesses conflitos, nessas guerras civis, principalmente no Oriente Médio, foram, de certa forma, financiados tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética, treinados por eles, inclusive. Além do fornecimento de armas, eles foram treinados. O Al-Qaeda, por exemplo, foram treinados pelos Estados Unidos, né? O próprio Talibã recebeu dinheiro e armamento deles, né? Durante a guerra do Afeganistão, os Estados Unidos e a Rússia investiram, financiaram os grupos rivais, né? Aí o que aconteceu? Esses grupos que acabaram sendo treinados e financiados por eles, né? No segundo momento começou a se voltar contra essa interferência dos Estados Unidos nas suas questões internas, né? Então começa-se uma nova fase, né, de atritos agora desses grupos com as grandes potências, no caso com os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, que é o terrorismo. Então, como esses grupos sabem que eles não podem diretamente, né, atentar contra os Estados Unidos, eles começaram a fazer atos terroristas em várias partes do mundo. Até que aconteceu o que aconteceu, né, no 11 de setembro, nos Estados Unidos, com o ataque às Torres Gêmeas, e levando tantas pessoas inocentes que não tinha nada a ver com aquela história à morte, né? Bem, aí começa-se uma guerra ao terror, e essa guerra ao terror vai ter a participação direta e indireta de todos os países aliados ou não dos Estados Unidos, né? Principalmente os países do Ocidente, né? Então, os Estados Unidos, por conta desse ataque em Nova York, em 11 de setembro, começou uma série de ações apoiadas pela Inglaterra, pelo Reino Unido, pela Alemanha, França, direto e indiretamente pelos outros países também, para ir em busca, né, desses líderes, principalmente o líder da Al-Qaeda, que era Bin Laden e tal. Começou uma série de ataques políticos, diplomáticos e por fim militar contra o Iraque, principalmente contra Saddam Hussein, que levou à invasão do Iraque, né, a guerra do Iraque como a gente conhece, e a prisão e depois a morte de Saddam Hussein. Então, essa guerra do terror ele continua, né? E os terroristas ganharam uma força maior depois do surgimento aí do Estado Islâmico, né? Que tinha um grupo radical, fundamentalista, que tem o intuito de criar um califado, né? Unir todos os lugares, todos os países que são de religião muçulmana e criar esse califado. E o Talibã, hoje, nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos 2 anos, ele até que deu uma freada nas suas ações justamente por conta das ações dos Estados Unidos e dos outros países para descobrir onde ficavam, né, os esconderijos das principais lideranças. E assim, eles tiveram perdas consideráveis dessas lideranças, o que fez com que eles dessem uma reduzida nas suas ações, o que não significa que eles deixaram de agir, né? Mas
ultimamente eles deram uma reduzida, né? Mas eles tiveram influência direta, por exemplo, nesse conflito que está acontecendo agora na Síria, né? Na guerra da Síria. Então, o terrorismo é um problema que, de certa forma, foi fomentado durante o período da bipolaridade, principalmente durante a Guerra Fria, né? E que explodiu, né, após a Guerra Fria, com todos esses ataques, com todas essas ações terroristas que aconteceram em tantas partes do mundo. Então, o combate ao terrorismo é uma questão de honra e é uma unanimidade para todos os países, né? Bem, falei direto e indiretamente da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi, na verdade, uma guerra onde os dois lados opostos aí não pegaram necessariamente em armas um contra o outro, né? Foi uma guerra mais diplomática, econômica, cultural, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos os dois blocos, como eu falei, Estados Unidos e a União Soviética, e havia uma tensão muito grande, né, entre os dois. Ambos buscaram aumentar o seu número de aliados e a sua influência no mundo. A ideia do capitalismo era impedir o avanço do socialismo, e o socialismo, por sua vez, queria ganhar espaço e temia uma ação dos países capitalistas para interferir nos seus planos de expansão. Então, o que aconteceu? Foram lutar, sim, mas foram lutar de uma forma diferente, né? Houve a corrida espacial, que foram muitas pesquisas científicas, que, aliás, o mundo lucrou com isso, né? Muitos avanços em várias áreas surgiram justamente por conta dessas pesquisas, né? Que levou o homem ao espaço. Primeiro foi a União Soviética, depois o homem à Lua, os Estados Unidos. Houve a corrida armamentar e eles investiram, esse foi o lado ruim, porque eles investiram muito em pesquisa para desenvolvimento de armas, principalmente as armas nucleares. Então foi um período em que o mundo vivia o medo, né, a iminência de a qualquer momento houvesse uma terceira guerra mundial, né? E a questão da disputa econômica e cultural também. Não sei se vocês sabem, mas durante esse período aí surgiram muitos heróis, né? Os Estados Unidos se colocavam como líder do mundo livre, né? Então, os soviéticos eram os malvados, os americanos eram os bonzinhos. Essa era a imagem que era vendida no Ocidente. Como a União Soviética vivia no que a gente chama de cortina de ferro, a gente não sabe muita coisa de como era a postura deles, né, em relação a essa coisa da propaganda anticapitalismo. Mas com certeza havia a propaganda anticomunista, né? Lembra que durante o período do governo de Vargas e durante a ditadura militar, os comunistas sempre foram perseguidos. Até hoje há uma visão muito preconceituosa de que todo comunista é o capeta, né? Então o comunista é o anticristo e toda aquela coisa, né, que sempre foi passada para as sociedades. Então a Guerra Fria, ela foi durante esse processo que ocorreu o que eu falei para vocês, a influência dos Estados Unidos e da União Soviética nos conflitos internos, né, de determinados países em várias partes do mundo, que acabou fomentando guerras civis, né, que causaram tanta morte, tanto caos, tanta destruição, só para garantir o aumento do poder dos dois blocos, né? Então, com a fragmentação da União Soviética, chega também ao fim a Guerra Fria, e a gente tem esse novo cenário que a gente está vivendo aí. Bem, no material que Camila me passou, estava falando também sobre o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Eu vou dar uma lidazinha aqui para vocês.
Não foi somente a Alemanha prejudicada com a Segunda Guerra Mundial. Como esse evento aconteceu quase que inteiramente em território europeu, a maior parte dos países envolvidos sofreu severas consequências econômicas, sociais e estruturais. Em função dessa fragilidade, os Estados Unidos acionaram aquilo que foi chamado de Plano Marshall, Iago, por favor, em que grandes empréstimos foram concedidos a esse país para suas reconstruções. Essa postura é uma estratégia norte-americana para evitar que as nações europeias, em função de suas relativas fraquezas, sofressem intervenções dos soviéticos, além de ser uma ação para conter possíveis movimentos e revoluções socialistas internas. Com isso, os Estados Unidos consolidaram a sua base de influência naquilo que foi denominado de Oeste Europeu da Europa capitalista, em oposição ao Leste Europeu, que era formado pelos territórios de domínio e influência soviéticos. Além do Plano Marshall, os Estados Unidos também criaram o Plano Colombo, que possuía a mesma função, só que o seu alvo eram os países asiáticos. Entre os países que mais receberam ajuda dos Estados Unidos está o Reino Unido, depois a França, Japão, Itália, Alemanha Ocidental, entre outros. Em resposta ao Plano Marshall, a União Soviética elaborou o Plano Molotov, com o igual objetivo de realizar uma ampla ajuda aos outros territórios, a fim de ampliar o seu espaço de influência pelo mundo. Essa ajuda financeira envolveu praticamente todos os países de influência socialista, como a Alemanha Oriental, Polônia, Bulgária, Cuba. Então, observa aí que ninguém é bonzinho nessa história, Então, tanto o Plano Marshall como o Plano Molotov foi o quê? Foi empréstimos visando ajudar esses países que foram afetados diretamente durante a Segunda Guerra Mundial, de se reconstruir, de revitalizar suas economias, para que ele não se aproximasse do lado oposto, Então, os Estados Unidos, com o Plano Marshall, visou ajudar os seus países aliados com o intuito de frear a influência da União Soviética com esses países. E o Plano Molotov também teve o mesmo objetivo. Não foi nada de graça. Com isso, ambos aumentaram a sua influência, que já era militar, e agora economicamente também, A OTAN e o Pacto de Varsóvia, eu já tinha falado deles antes também foram criados com esse objetivo, Nesse caso aqui, eram tratados, acordos militares que visavam a não expansão do outro lado. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que existe inclusive até hoje, tinha esse propósito de evitar a expansão do socialismo, e o Pacto de Varsóvia também, evitar o avanço das forças capitalistas sobre os países de economia que seguiam a linha do socialismo, do comunismo, Bem, e por fim, capitalismo e socialismo. O que é capitalismo? O que é o socialismo? Ambos são sistemas político e econômico. Político, principalmente econômico, porque eles atuam diretamente na economia, em como a economia desses países iriam atuar, mas tem influência direta também na política e na cultura, Então, para mim, o capitalismo e o socialismo vai muito além só da política e economia. Eles também afetam a cultura. No caso do capitalismo, esse é um sistema político-econômico que ele defende o lucro, defende a propriedade privada, Então, que no capitalismo, o domínio dos meios de produção, ou ele é totalmente da iniciativa privada, ou a maior parte é controlado pela iniciativa privada. A sociedade é dividida em classes. O capitalismo cria uma disparidade muito grande em relação a essas classes, ou seja, a desigualdade social é muito grande. É comum que ocorra a concentração da riqueza na mão da minoria, enquanto a maioria fica com a menor parte do que se é produzido. Existe aquela coisa, dos mais ricos e que de certa forma exploram. Não estou tentando aqui colocar uma visão
socialista, mas a gente sabe que é mais ou menos assim que ocorre, né? Então, o capitalismo, ele te dá liberdade, mas ao mesmo tempo cria a coisa da exclusão. Nem todo mundo está incluído nessa comodidade e nessa modernidade que a economia capitalista gera, tá? Bem, características do capitalismo. Como eu falei, que a sociedade é marcada pela tensão, pela diferença entre ricos e pobres. A propriedade privada dos bens de produção, justamente é o que gera esses ricos e pobres. A economia de mercado. Então, o mercado é que define, né, como as coisas vão funcionar. O que prevalece no capitalismo é a lei da oferta e da procura, né? A concorrência, que a concorrência é uma coisa benéfica. Se não houver concorrência, há o oposto dela, que é o monopólio, né? E o monopólio é ruim, tá? O trabalho assalariado, que nem sempre é justo, né? Infelizmente, o trabalho assalariado nem sempre ele paga o que de fato deveria, nem sempre não, na maioria das vezes, né? Então, o trabalhador, ele busca a especialização justamente porque ele sabe que se ele não tiver especialização, dificilmente ele consegue um salário melhor. E mesmo assim, o salário nunca condiz, de fato, com o que ele oferece à empresa. E o lucro? Toda empresa privada busca o lucro, né? Ela não é uma filantropia, então ele está sempre em busca do lucro. O capitalismo, ele não surgiu do dia para a noite. Na verdade, a gente divide o capitalismo de acordo com as suas fases, né? A primeira fase do capitalismo é aquela que vem lá do início da expansão marítima, né? Quando eles foram buscar as especiarias, né? E se aproximaram das Índias orientais. Então, o chamado capitalismo comercial, né? A segunda fase do capitalismo já é durante a fase da Revolução Industrial, que é o capitalismo industrial. Então, o capital, né, era gerado justamente da indústria, né, daquilo que a indústria produzia, tá? E a segunda fase é o capitalismo, a terceira fase é o capitalismo financeiro. Nessa última fase, o capital já não é só mais gerado pela indústria, mas também surgem as financeiras, os bancos. Então a gente vai ter uma série de mecanismos de financiamento da produção, aí câmbio, surge as bolsas de valores, né? A venda de ações, é quando o capitalismo se torna cada vez mais complexo. Então, à medida que as relações vão se tornando mais complexas, as relações comerciais também acompanharam essa complexidade. E o capitalismo informacional, né? A gente está vivendo, nós ainda estamos na segunda revolução industrial, mas os países, as grandes potências, eles já estão indo para a quarta revolução industrial. Eles estão vivendo agora a chamada revolução técnico-científica, ou revolução informacional, né? E a principal fonte de recurso aí, no caso, é o conhecimento. Então, a Alemanha, Estados Unidos, a França, os países que investem em pesquisas, em novas tecnologias, eles estão vivendo esse capitalismo informacional, tá? Quais são as principais características do capitalismo? O capitalismo passa pela fase informacional global, começa após a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente a partir de 1970. Depois surge a internet, né, que vai aumentar a produtividade, o fluxo de capital. O capitalismo continua industrial financeiro, depois ele se torna financeiro cada vez mais informatizado também, né? E cada vez mais a detenção do conhecimento, quanto mais conhecimento se tem, mais à frente você está, mais você controla o mercado. É uma realidade que, para nós,
países do sul ainda é um pouco distante, né? É uma coisa que as economias mais poderosas, os países do norte, as grandes economias, vivem isso no seu dia a dia. E por fim, o sistema socialista, né? O sistema socialista que foi adotado pelos países socialistas, né? A partir da formação da União Soviética, é um tipo de sistema que tudo que se é produzido é controlado pelo governo. Então, se elabora um plano, né? Um plano, na época da União Soviética, era um chamado plano quinquenal, e onde era decidido o que vai ser produzido, como vai ser vendido, né? Então, os meios de produção são controlados pelo governo, né? Tudo controlado pelo Estado. A ideia é que não haja divisão de classe, todos são iguais. Mas, na realidade, na prática, nunca funcionou como na teoria. É uma economia planificada, porque, como eu falei, estabelece-se um plano e é dentro desse plano que ocorre toda a produção, né? Pleno emprego, né? Todos são funcionários, então há garantia de emprego para todos. O problema é que todo mundo ganha muito mal, né? E a relação social, pelo menos na prática, prega que ela eliminaria as diferenças sociais, mas na prática, na teoria funcionava assim, mas na prática nunca funcionou. Os russos foram os primeiros a adotar esse modelo, né? E depois foi disseminado para os outros países da União Soviética, para Cuba, que é o único país socialista da América, né? E assim, como eu falei, muito diferente do que havia na teoria, era o que se viveu na prática. O povo soviético viveu situações muito difíceis, inclusive a região lá é muito fria, muito, né? Algumas partes da União Soviética, a população muitas vezes passaram fome. E por mais que eles falavam dessa igualdade, na verdade ela nunca existiu de fato. A cúpula do governo vivia no luxo, né? Enquanto que boa parte da população vivia em situação difícil. O fim do socialismo real se dá justamente quando a União Soviética chega ao fim, né? Quando ocorre a fragmentação da União Soviética, né? Mikhail Gorbachev, em 1985, começa toda aquela mudança, né? A abertura do sistema político, que foi a glasnost, a reestruturação econômica, que foi a perestroika, e acaba que aquele modelo que se tinha se fragmenta e a União Soviética decide desistir, e esses países e esses territórios que formavam a União Soviética se voltam para o mundo capitalista. Hoje a Rússia é capitalista e todos os territórios que antes faziam parte dela tentam de todas as maneiras entrar, inclusive na União Europeia, né? Apesar da Rússia ter criado a CEI, vocês vão estudar isso daqui a alguns dias, mas todos voltaram a querer viver uma economia dentro da economia de mercado, né? Viver uma economia capitalista. E por fim, gente, é isso aqui. Eu peço desculpa a vocês pela demora, mas eu tô apanhando um pouco para poder aprender. Eu nunca fiz isso aqui, para mim é tudo muito novo. Tô até meio gaguejando, meio assim, parecendo que eu tô tentando decorar o que eu fiz. Eu fiquei um pouco tensa e acabei tendo um pouco de dor de cabeça agora de tarde. A partir de segunda-feira eu entro em contato com vocês, eu passei a atividade, eu quero que vocês respondam, depois eu vou fazer a correção com ela. E a gente vai, durante a semana, continuar todos os dias, eu vou passar material para vocês, além das atividades. Eu vou passar os slides também, a gente vai falar desses conteúdos e dos outros também, tá bom? Tenham todos um bom final de semana. Beijo!